A paz do Senhor. Chegamos na lição de número 13, a última lição da nossa escola bíblica dominical do terceiro trimestre de 2019. Eu quero parabenizar você, professor, você, aluno, você que participa da escola bíblica dominical. Olha que bênção! Aula de número 13. Seja um administrador fiel. Seja um mordomo fiel. 29 de setembro de 2019, e o nosso textuário está em Mateus, capítulo 25, versículo 21, que diz: E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E a nossa verdade prática diz: os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Graças a Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário de Mateus 25, 21. Bom, o nosso textuário está no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, entre os versículos 14 a 30. E o assunto é a parábola dos 10 talentos. Como você sabe, trata-se da parábola dos 10 talentos. É exatamente isso que diz o nosso textuário. E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então o assunto aqui é a parábola dos 10 talentos. Bom, a expressão no nosso textuário é uma declaração satisfatória do rei, né, ou do líder. E o seu Senhor lhe diz: bem está. É uma declaração satisfatória. Por que ele tem essa alegria? Porque ele pôde contar com aquele servo, porque aquele servo foi fiel. Então ele pôde contar com uma pessoa prudente, uma pessoa cuidadosa, que fez os seus bens multiplicar, aumentar. Por isso, este servo é objeto do elogio, do trato com deferência desse Senhor. A palavra servo bom e fiel denota a ideia de servo dedicado, devotado, consagrado, fiel, por ser persistente e que toma iniciativa acertada. Esse servo tem discernimento. Numa perspectiva espiritual, ao receber um talento, não devemos ficar parados, indiferentes, descansados, mas trabalhar, esforçar-se, no sentido de desenvolver-se espiritualmente mais e mais, empregando esse talento em divulgar, em fazer coisas boas, e que certamente com essas sementes isso gerará e dará frutos edificantes. O contentamento desse Senhor é explícito. Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra pro gozo do teu Senhor. Então olha o contentamento do Senhor. E porque você vê que ele elogia, ele declara que vai colocar ele sobre muito mais. Trata-se então de uma linda expressão de confiança, né? Confiança de que se você é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Se é infiel no pouco, vai ser infiel no muito. Então vale a pena ser fiel.
ser persistente, ser comprometido, ser com as coisas espirituais. Interessante que a contraposição dessa ideia está no servo infiel. Olha o que diz aqui Mateus 25, 29. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Então, sobre esse versículo, a Bíblia de Estudo Pentecostal faz a seguinte análise. Ela diz assim: Jesus ensina um princípio importante sobre o galardão do crente no céu e seu estado ali, e que cada crente receberá no futuro reino de Deus depende da porção daquele reino que ele já possui. Sua posição e herança no céu serão proporcionais à sua atual dedicação e consagração às coisas de Deus e do seu reino aqui. E você percebe isso em 2 Coríntios capítulo 5, onde fala sobre galardão. Então a expressão entra no gozo do teu Senhor, a gente pode inferir a seguinte ideia: venha compartilhar das coisas do teu Senhor, venha participar da vida abençoada do seu Senhor, porque você foi fiel. Você faz parte agora da família, devido à confiança. Você se torna participante de tudo que é do Senhor. Portanto, todos que são fiéis, que trabalham com o seu talento, é persistente em servir ao Senhor, fará parte do reino de alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós temos uma leitura bíblica em classe importante, que está em Lucas, capítulo 12, entre os versículos 36 a 38, depois versículos 42 a 46. E os três objetivos: expor o que Deus espera dos seus administradores, dos seus mordomos. 2, pontuar as características do administrador fiel, do mordomo fiel. E 3, destacar as qualidades do mordomo fiel. Nós temos uma interação com o professor e temos o ponto central. Os crentes que zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. O comentário é: cada crente foi chamado a ser um servo fiel. Não é preciso ter cargo ministerial para ser fiel. Nesta última lição deste trimestre, veremos que o nosso Deus espera encontrar-nos servindo-o prudentemente, amorosamente, multiplicando os talentos que Ele nos presenteou, que Ele nos concedeu, e que o Senhor Jesus nos ache fiel na sua volta. Graças a Deus. Primeiro tópico da lição: o que Deus espera de seus administradores, de seus mordomos. Primeiro, que sejam prudentes na espera do Senhor. Então, na parábola do servo vigilante, o destaque está sobre os servos que estão esperando ansiosamente, prudentemente o Senhor. Semelhantemente, nós podemos observar isso na parábola das 10 virgens. O problema não era a questão da virgindade, porque as 10 eram virgens. O problema é que 5 eram prudentes e 5 eram nécias, imprudentes. De modo semelhante,
A igreja do Senhor tem que ter essa postura de anseio pela volta do Senhor. Mas no dia em que ele arrebatar a igreja, dois grupos serão destacados: os que vão subir e os que vão ficar na grande tribulação. A igreja fiel espera o Senhor a qualquer momento. 2. Que esperem o Senhor com prontidão. Na parábola do servo vigilante, o Senhor esperava achar os seus servos com prontidão, para que quando ele batesse na porta, imediatamente a porta abrisse. Assim também a parábola das 10 virgens, ou melhor, das 5 virgens prudentes. A parábola mostra que elas estavam prontas, as 5 prudentes. Elas estavam com as suas lâmpadas com óleo acesas à espera do noivo. Os servos de Cristo precisam estar preparados como administradores fiéis, chamados a militar legitimamente. Então aqui está uma advertência: nós não podemos ser imprudentes, nécios, loucos, indiferentes. Então sejamos prudentes, vigilantes, amorosos, porque o Senhor Jesus está voltando. 3. Esperem a recompensa do Senhor. A palavra de Deus declara em Lucas 12:37: Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Que honra será quando nas bodas do Cordeiro o Senhor Jesus estará servindo os seus súditos. Nós seremos servidos por Cristo no céu. Os servos verdadeiramente fiéis honram o nome do Senhor no lar, no trabalho, no estudo, nas atividades do cotidiano, nas diferentes atividades da sociedade. Sim, o rei recompensará os seus filhinhos, graças a Deus. Resumindo desse primeiro tópico, Deus espera que seus mordomos, seus administradores, sejam prudentes. Esperem prontamente no Senhor. Esperem as recompensas do Senhor. Nós temos um subsídio didático-pedagógico. Foi tirado do comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento. É importante você ler. Vamos para o segundo tópico. As características do mordomo agora infiel. Lucas 12, 45, 47. Essa parábola denuncia o comportamento errado, equivocado do infiel ante a iminente vinda do Senhor. Ele não espera que o Senhor venha breve, ou em breve venha. Então é por isso que ele tem esse comportamento de indiferença. O mordomo ou administrador infiel simplesmente conjectura em seu coração: o meu Senhor tarda em vir. Essa imagem típica, o crente que não se preocupa com a vinda iminente de Jesus, que é indiferente, não tem sensibilidade espiritual. Nosso Senhor alertou quanto ao tempo da sua volta. Mateus 24, 44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Sua vinda pegará muita gente desprevenida, sem azeite,
nécios, despreparados. 2. Ele espanca outros servos. Olha que coisa triste, que mau caráter. A parábola também revela que o mau servo abusa de sua autoridade dada pelo Senhor, de sua missão, passando a maltratar outros servos do Senhor. Ele passa a tratá-los com rigor tirânico, intolerância, radicalismo, autoritarismo, espancando-os com palavras, com atitudes. Quantas pessoas já nos deixaram o nosso meio por causa de gente assim, gente dura, de comportamento agressivo, sem tempero. Uma das qualidades do administrador fiel é o amor, é o acolhimento. 3. Age de modo irresponsável. O mau servo, abusando da sua posição, envolve-se com atitudes ilícitas. Sabe, irmãos, tem gente que não serve para ser autoridade. Sabe, muita gente diz isso. Você quer conhecer o indivíduo, dá poder a ele. Aí você vai saber se ele realmente sabe administrar a autoridade. Não é todo mundo, irmão. Tem gente que não pode ter poder. Se der poder para ele, ele já fica achando que é a quarta pessoa da Trindade, irmão. Sabe, meu Deus do céu, como é que pode agir assim? Então tem gente que tem essa fraqueza moral. Age de modo irresponsável. Acerca disso, a Bíblia nos admoesta. Provérbios 21. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então, ele fala aqui dessas atitudes ilícitas. Gente que age de maneira ilícita, vive a vida toda atrapalhada, porque ele é indiferente, ele não tem sensibilidade espiritual. Resumindo do tópico 2, o mordomo infiel, o administrador infiel, não espera que o seu senhor volte. Ele espanca os outros servos, ele age de modo irresponsável. Há um subsídio teológico aqui, também do comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, e o número 3, as qualidades do mordomo fiel. Quais são agora as qualidades do mordomo, do administrador fiel, que eu e você temos que cultivar? Primeiro, fidelidade. Está falando que ele é fiel. Uma das virtudes do administrador fiel da parábola é justamente a sua fidelidade, que pode ser definida como a qualidade ou caráter de quem é leal, firme, constante. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, o Senhor Jesus diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Graças a Deus. Diante das dificuldades e das perseguições, Deus chama o cristão para ser fiel em todas as coisas. Então não desista, continue, seja perseverante. 2, além da fidelidade, prudência. Outra qualidade apresentada na parábola é a prudência. A virtude de quem age com moderação, com tempero, com cometimento, evitando erros e danos para si e para os seus semelhantes. Tem muita gente destemperada, precipitada, fala o que vem na cabeça. Você não sabe que tem um adágio, um ditado que diz: quem fala o que quer, ouve o que não quer? É assim, é gente que fala o que vem na cabeça.
Quantos ministérios não têm sido destruídos por falta de prudência, irmão? Principalmente no falar, na comunicação. Tiago aconselha-nos: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto em ouvir, pronto para ouvir e tardio em falar, tardio para se irar. Tiago 1,19. Nas palavras do sábio Salomão, em Provérbios 16, versículo 16, parte B, diz: quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. É valorar a prudência. 3, constituído pelo seu Senhor. Quem constitui posições em ministério na obra de Deus é o próprio Deus, irmãos. Não adianta querer cortar caminho. Sabe, tem gente assim. Irmão, não vai me separar para a obra, então eu vou na outra igreja que ele já vai me separar. Deixa eu te contar uma coisa. Eu era ainda um jovem obreirinho e era professor de escola teológica, e um irmão uma vez falou para mim, falou: e aí, você na sua igreja, aí você não é nada ainda? Olha, irmão, você não é nada ainda. Falou: se você for para a minha igreja, logo o irmão vai ser separado para pastor. Que o irmão, e aí começou a elogiar, eu não quis, brigar com ele. Tá bom, irmão, Deus abençoe. Irmão, eu não quero que os homens façam de mim o que eu não sou. Eu quero que Deus faça de mim. Eu não quero que os homens façam. Essa é a minha oração, inclusive. Eu não quero que os homens me façam o que não está na vontade de Deus. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Então, é importante você entender isso, que você deve sim ser constituído numa posição, mas que Deus fez, não o homem, porque senão com razões sofrereis. É o que revela a parábola do Divino Mestre. Nosso Senhor não comissiona interesseiros, ambiciosos e prepotentes. Antigamente, na Idade Média, a Igreja Católica vendia cargos. Simonia chama isso, aquela ideia de Simão, que comprava cargos religiosos. Tem gente assim hoje, quer comprar o cargo. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. É preciso estar no centro da vontade de Deus. Por isso, estejamos firmados na Bíblia Sagrada. Às vezes a pessoa, coitada, não tem condições, irmão, e fica forçando a barra. Eu conheci um irmão assim, coitadinho. Ele ficava forçando a barra, a esposa também, forçando o pastor. Pastor, quando você vai separar meu esposo? Quando o senhor vai separar meu esposo? Aí ele chegava: irmão, eu já fiz um curso teológico. Mas não tinha vocação, irmão. Estava na cara de todo mundo. Só ele e a esposa que ele estava nisso. E interessante, meus irmãos, que quando a pessoa tem chamada de Deus e vocação, a igreja reconhece. Eu não era nada, era apenas um membro, mas os irmãos já me chamavam de pastor. Ô pastor Alberto, ô pastor. Eu nem era pastor. Então, a própria igreja reconhece. Viu, irmão? Não precisa forçar a barra. Porque nós temos o Espírito Santo. Ele governa a igreja. Então, síntese do tópico 3. As características do mordomo fiel são a fidelidade, prudência e vocação do Senhor. Quem tem vocação, espera em Deus, irmão. Davi, ele sabia da chamada que Deus tinha no coração dele. Então, ele não quis cortar caminho, não. Ele poderia ter matado Saul várias vezes. Não, ele ficou esperando o tempo dele, para ter o tempo da sua vida. Agora a pessoa fica cortando caminho, aí só para virar pastor vai para outra igreja. Essa igreja que nem... Veio um aí dizendo que era pastor, irmão, não tinha nem carteirinha, nem sabia quem era o pastor. Estranho, né? Então, não pode ser assim, irmão. Fica no seu lugar, orando. Se Deus tem uma obra na sua vida, faz o trabalho de Deus com amor, Deus vai confirmar a sua chamada. Nós temos o subsídio da vida cristã e as considerações finais. A parábola contada pelo Senhor Jesus diz respeito a todos nós. Ninguém está excluído. A palavra de Deus nos alerta. Em Lucas 12, 46 e 47. Virá o Senhor daquele servo. Isso é para mim e para você. Para nós cristãos. Virá o Senhor daquele servo. No dia em que
ou não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. É uma advertência para nós estarmos todo o tempo atentos. A vinda do Filho do Homem é certa, irmão. Não é na cronologia, não é no cronos humano, mas é no kairos de Deus. Que ele nos encontre fiéis. Você, eu, você professor da escola dominical, irmã, líder do círculo de oração, pastor, presbítero, diácono, cooperador, todos nós, que o Senhor possa nos encontrar fiéis, prudentes e vigilantes para o arrebatamento da igreja. Eu acho maravilhoso essa escrita do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua classe. Que Deus continue suprindo todas as suas necessidades. Que trimestre abençoado sobre a mordomia cristã. Eu convido você para participar da nossa aula de formação continuada para professores de escola bíblica dominical, todo sábado, na Assembleia de Deus de Campinas, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. Fique na paz do Senhor.